Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre 5 livros que todo homem deveria ler na vida. Caro leitor, a maioria das pessoas lê um livro de desenvolvimento pessoal, fecha ele e 6 meses depois não consegue lembrar nem o título. Não porque o livro era ruim, mas porque existe uma diferença enorme entre consumir uma ideia e deixar ela de fato mudar como você pensa, como você age e quem você está se tornando. Os 5 livros que eu trago para você nesta edição não são uma lista aleatória de best-sellers. Escolhi cada um deles por uma razão específica. Cada livro trata de uma arte de desenvolvimento diferente e juntos eles formam uma base sólida para o homem que quer construir uma vida com mais propósito, mais resultado e mais consciência. Resiliência, dinheiro, comportamento, comunicação e excelência. 5 pilares, 5 livros. Vamos lá. Resiliência. Nada pode me ferir, de David Goggins. Antes de falar sobre o livro, preciso falar sobre o autor, porque tem uma coisa que eu sempre analiso antes de dar ouvidos a alguém sobre qualquer tema. Essa pessoa viveu aquilo na pele ou só estudou o assunto de longe? David Goggins não chegou a esse tema pela teoria, ele viveu isso no osso. E é provavelmente um dos seres humanos mais resistentes mentalmente que existem no planeta hoje. Criado em pobreza extrema, com um pai abusivo, ele sofreu racismo, bullying, tinha dislexia e chegou a pesar mais de 130 quilos. Apesar deste ponto de partida, esse homem se tornou Navy SEAL. Complementou mais de 60 ultramaratonas e quebrou o recorde mundial de barra fixa, 4.030 repetições em menos de 17 horas, e hoje é considerado um dos atletas de resistência mais extraordinários da história. O que torna esse livro diferente de qualquer outro sobre mentalidade é que ele não vende esperança fácil. Goggins não vai te dizer que você precisa só acreditar em você mesmo ou visualizar o sucesso. O que ele argumenta e o que a vida dele prova é que o ser humano médio opera usando apenas uma fração de tudo o que é capaz de fazer. E que a única forma de acessar o restante é através de desconforto deliberado. Um dos conceitos centrais do livro é o que chama de calejamento da mente. Endurecer a mente do mesmo jeito que você endurece um calo na mão. A ideia é que a mente, assim como o corpo, se adapta ao estresse que você impõe a ela. Quando você faz a escolha repetida de avançar, mesmo quando tudo dentro de você quer parar, você está recalibrando seu limite, ativando o que a neurociência chama de neuroplasticidade. Tem outro ponto no livro que acho ainda mais poderoso, a regra dos 40%. Goggins defende que quando sua mente diz que você chegou ao seu limite, você está usando só 40% do que seu corpo e sua mente são capazes de entregar. Os outros 60% estão bloqueados por mecanismos de proteção que o cérebro usa para te manter seguro e que você precisa aprender a ignorar. Agora, não estou dizendo que você precisa se tornar um ultramaratonista. O que Goggins está ensinando vai muito além do esporte, que a sua vida é moldada pela sua disposição de enfrentar o que é difícil e que fugir do desconforto no longo prazo é muito mais caro do que enfrentar. Educação Financeira, Psicologia Financeira, de Morgan Housel. A maioria dos livros de finanças começa no lugar errado. Eles querem te ensinar onde investir, quais ativos comprar, como montar uma carreira diversificada. E esse conhecimento tem valor. Mas existe um problema. Você pode dominar toda a teoria financeira do mundo e ainda assim tomar péssimas decisões com o seu dinheiro. Por quê? Porque o problema raramente é técnico. O problema é comportamental. Morgan Housel entendeu isso melhor do que qualquer outro autor do gênero.
A psicologia financeira é o resultado disso. O livro é uma coleção de ensaios sobre como as pessoas de fato pensam, sentem e se comportam em relação ao dinheiro, não como deveriam se comportar em um modelo racional ideal. E essa distinção é tudo. Um dos pontos que mais me marcou é a ideia de que o dinheiro tem um componente profundamente emocional, que a maioria das pessoas nunca vai admitir. Suas decisões financeiras passam longe de qualquer planilha. Elas nascem de alguém que cresceu em um determinado contexto, que tem crenças específicas sobre dinheiro herdadas da família, que sentem medo, ganância e insegurança e que está tentando, ao mesmo tempo, pagar as contas e construir algo maior. Roosevelt também desenvolve muito bem a ideia de que a riqueza e renda são coisas completamente diferentes e que confundir as duas é um dos erros mais comuns. Você pode ganhar bem e construir do zero patrimônio porque gasta tudo, e pode ganhar uma renda modesta e ao longo de décadas acumular muito, se você entender o poder do tempo e da consistência. Outro conceito que vale muito a reflexão é o papel que a sorte e o risco desempenham em trajetórias financeiras. Ela não defende que o esforço não importa, mas argumenta que ignorar o papel do acaso, tanto nos fracassos quanto nos sucessos, leva a julgamentos torcidos sobre si mesmos e sobre os outros. A dádiva do livro é excepcional. Ele não é acadêmico, não é denso, não exige nenhum conhecimento prévio de finanças. É um livro que qualquer pessoa consegue ler e vai mudar a forma como você enxerga o dinheiro, uma ferramenta a serviço da vida que você quer construir, nunca o objetivo final dela. Comportamento e hábitos, Nação Dopamina, de Anna Lembke. Eu sei que você pode estar pensando, por que não o poder do hábito? Hábitos atômicos ou mini-hábitos. Esses três são excepcionais e eu recomendo todos eles, mas deliberadamente escolhi Nação Dopamina porque ele trabalha em um nível que precede tudo que outros livros abordam. Antes de falar em como construir um hábito, existe uma pergunta mais fundamental. Por que é difícil? Porque você sabe exatamente o que precisa fazer. Tem motivação para fazer e ainda assim não faz. Porque o ciclo de começar e parar se repete. A resposta, em grande parte, está na neurociência, mais especificamente numa das moléculas mais faladas hoje em dia, a dopamina. E esse livro explica isso de uma forma que vai mudar a forma como você entende seu próprio comportamento. Anna Lembke é psiquiatra e chefe do Departamento de Medicina da Adicção em Stanford. Ela não fala como teórica, fala depois de anos tratando pacientes com os mais variados tipos de comportamento compulsivo, drogas, pornografia, jogos, redes sociais, comida. E o que ela descobriu é que o mecanismo por trás de todos esses comportamentos é o mesmo. Grande parte das pessoas pensa que a dopamina é o neurotransmissor do prazer. Na prática, ela funciona mais como o motor de antecipação da busca, do impulso de ir atrás de alguma coisa. E vivemos num mundo desenhado para explorar esse sistema ao máximo. Um dos conceitos centrais do livro é a balança do prazer-dor. O cérebro processa prazer e dor no mesmo circuito e trabalha constantemente para manter equilíbrio. Quando você experimenta um prazer intenso, seja uma dose de álcool, uma notificação de celular, um episódio a mais numa série, a balança pende para o lado do prazer e imediatamente o cérebro responde com uma quantidade equivalente de dor para compensar. É daí que vem o craving, a ressaca emocional, a sensação de vazio depois de estímulo. O que isso tem a ver com hábito? Tudo, porque se você vive em estado de superestimulação constante,
o seu limite de satisfação sobe. Coisas simples. Uma caminhada, uma conversa, sensação de ter feito um trabalho bem feito. Começam a parecer sem graça, sem recompensa suficiente. É aí você perde a capacidade de sustentar qualquer comportamento que não ofereça gratificação imediata. Lembeck chama isso de estado de déficit de dopamina, quando o cérebro sobrecarregado de estímulos reduz a própria produção basal de dopamina. Nesse estado, construir disciplina, foco, qualquer hábito do longo prazo se torna exponencialmente difícil. A solução que ela propõe é concreta: períodos deliberados de abstinência dos seus maiores gatilhos de dopamina, por tempo insuficiente para recalibrar os níveis basais até você voltar a sentir prazer nas coisas simples do dia a dia. Esse livro não vai te dar um sistema de 5 passos para construir hábitos, mas vai te dar algo mais valioso: o entendimento do terreno em que você está tentando reconstruir esse hábito, e sem isso qualquer técnica tende a falhar. Um convite espacial. Se você chegou até aqui, eu tenho um convite especial para te fazer. Gravei uma aula gratuita em que te ensino como reprogramar o seu cérebro com base em conceitos da neurociência para recuperar o foco, sair do piloto automático e retomar o controle da vida. Nessa aula eu também te proponho um desafio prático de 21 dias para quebrar a inércia, mudar padrões de comportamento e começar a usar o seu tempo de forma mais consciente. Aí, para garantir gratuitamente, basta clicar no link abaixo. Aí tem aqui para vocês verem. Comunicação, como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Garnett. Já li este livro 4 vezes e cada vez que volto a ele encontro algo que não havia notado antes. Muita gente olha para este título e já cria um julgamento. É um livro de coach, de vendedor, cheio de técnicas de manipulação. Entendo de onde vem esse preconceito, mas ele está completamente errado e eu vou te dizer por quê. Este livro foi publicado em 1936, 90 anos atrás. Sobreviveu à década de transformações culturais, sociais e tecnológicas. E ainda assim está entre os livros mais vendidos da história da humanidade. Isso não acontece por acidente, nem é resultado de marketing. Acontece porque o que Dale Garnett observou sobre o comportamento humano é fundamentalmente verdadeiro e continua verdadeiro independente da época. O erro que a maioria das pessoas comete ao ler este livro é focar nas técnicas. Lembre o nome das pessoas, sorria, faça perguntas e perder o que está por trás delas, porque o ponto central de Garnett está longe de qualquer técnica de manipulação. É algo mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de se interessar genuinamente pelas pessoas. Uma das ideias que mais me impactou foi a distinção entre querer ser interessante e querer ser interessado. A maioria das pessoas entra em uma conversa tentando impressionar, tentando mostrar o que sabe, tentando parecer inteligente ou bem-sucedido. Garnett inverte essa lógica. A pessoa mais magnética em qualquer ambiente costuma ser a que mais ouve de forma ativa, não a que mais fala. A que faz as pessoas se sentirem vistas e importantes. Um dos maiores desejos ocultos das pessoas é o desejo de se sentir importante, valorizado, e as pessoas não esquecem daqueles que as fazem se sentir assim. Na prática, o que ele está descrevendo é a base de qualquer relacionamento duradouro, seja pessoal ou profissional. Você pode ter a melhor proposta do mundo, o argumento mais sólido, o produto mais competitivo, mas se a pessoa com quem você está falando não se sente uma conexão genuína com você, ela vai resistir. Excelente Maestria, de Robert Greene. O quinto pilar é o mais longo de se construir, a excelência, o domínio verdadeiro sobre alguma coisa.
Maestria é provavelmente o livro mais ambicioso de Robert Greene já escreveu, porque vai muito além de ser bom no que você faz. Ele mira a um nível diferente de domínio, o tipo que transforma uma pessoa comum no verdadeiro mestre, no sentido mais puro da palavra. Greene parte de uma premissa que vai contra muito do que a cultura da produtividade prega hoje. Não existe atalho para a maestria, existe um processo com estágios definidos, que leva tempo. O livro usa a trajetória de figuras como Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Mozart, Benjamin Franklin, entre outros, para mapear como esse processo funciona na prática. O primeiro estágio que ele descreve é o que chama de aprendizagem profunda. O período que você entra em uma área como aprendiz, com ego zero, com muita disposição para absorver tudo, para errar sem querer se defender, para observar quem já chegou até onde você quer chegar. Greene argumenta que a geração atual pulou essa etapa, querendo a liberdade e o reconhecimento que vem do domínio antes de pagar o preço que ele exige. Tem algo que ele desenvolve no livro que eu acho particularmente relevante. A diferença entre inteligência convencional e o que ele chama de pensamento dimensional. Mestres em qualquer campo desenvolvem ao longo dos anos uma capacidade de perceber padrões invisíveis para quem está de fora. É o resultado de anos de imersão profunda em um domínio onde o seu cérebro desenvolve novas conexões neurais que mudam a forma como você processa aquela área. Outro ponto que vale muito a reflexão é o papel da singularidade. Greene argumenta que cada pessoa tem uma combinação única de interesses experienciais e formas de pensar, e que encontrar a interseção entre o que você ama genuinamente, o que o mundo precisa e onde você pode contribuir de forma única é o ponto de partida para qualquer trajetória de maestria. O que é esse negócio aqui? Não entendi. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem.